Ele falou assim, ó, eu quero essa mulher no hospital. Vocês vão até lá. Ele não mandou só uma viatura. Ele mandou 3. Não, São Paulo Parou. só tinha pombo na rua, né? E nós começamos a ser caçados, né? Essa é a verdade. Foram de 2 a 3 dias, né? Como eu estiver errado. Nós fomos caçados. Eu tava terminando o Cefap ali. Inverteu o negócio, sabe? 2006, exatamente. O batalhão de caçadores começou a ser caçado. E nós tínhamos a Land Rover. Essa ocorrência foi tão perigosa, um risco de vida de todos, tanto na ida como na volta. E a Rádio Patrulha é tudo. Atende de tudo que você imaginar. Tudo. Você faz o convencimento, às vezes, de uma pessoa desequilibrada que quer pular de uma laje. Falou muito bem aí. Pô, você tá jogando... Não tinha espaço na hora para emoção. Então você deixava somente o profissional entrar. O profissional entrava, fazia a sua parte, e depois quando chegava em casa, que nem ele falou, quebrava você. Seu sacerdócio, se eu tiver que sair da área onde eu moro, eu rasgo a minha funcional. Eu não vou sair por causa de crime organizado. Eles que se desorganizem. Eu moro na mesma área há 50 anos. Vou encerrar agora? Não, a gente tem ainda uma caminhada aí. A polícia olhou pra mim e falou, se cuida. Se cuida que tem algo no ar, o teto tá baixo. E eu nem sei o que tá acontecendo pra te dizer o que é, mas se cuide. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Operação Lotus. Se você quer saber um pouco sobre 2 antigões da Polícia Militar, se você quer saber um pouco sobre 2 lendas, se você quer saber um pouco mais de histórias com muito conteúdo, fica aqui nesse vídeo. A gente vai falar até sobre os ataques que ocorreram no ano de 2006. Vamos falar como que foi para o policial que estava na rua, tanto para a rota quanto para o policial de área, como que funcionava a situação ali. Então fica aqui, já curte o vídeo, se acomoda aí e vem assistir com a gente. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus, sejam muito bem-vindos, e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o Sargento Guimarães. Ele está aqui com a gente, comigo, com o Sargento Cavalcante. A gente vai conversar um pouco aqui, vai responder as perguntas de vocês. Vocês mandaram bastantes perguntas, eu fiz lá um filtro e bora começar esse vídeo que tem muito conteúdo. Então já se aconchega aí onde você tá, se é no sofá, se é no carro que tá assistindo alguma coisa, se é na cama, não sei onde é que é, só que fica aqui com a gente até o final. Bora lá. Seja muito bem-vindo, Sargento Cavalcante, Sargento Guimarães. Obrigado. Meus amigos, tudo bom? Espero que vocês e família estejam bem, com saúde, com certeza estão, que Deus é mais. Muito obrigado por mais essa atenção de vocês. Hoje nós temos aqui, que nem a doutora Stephanie falou, Guimarães, Sargento Guimarães, é uma lenda viva com seus mais de 27 anos de rua na Polícia Militar, na defesa da sociedade, defendendo o povo ali, colocando a sua vida, mesmo com o sacrifício da própria vida. Ele vai contar as histórias aí que a doutora Stephanie vai perguntar, vocês vão ficar ligados, fiquem atentos, prestem atenção. Guima, é uma honra ter você aqui. Obrigado, comandante. Obrigado a todos, ao canal, doutora Stephanie, a lenda, que é uma honra. Hoje acho que eles estão me chamando de... Hoje eu acho que eles estão me chamando de doutora porque eu tô um pouco mais de social hoje. Mas vamos esquecer a parte do doutora, vamos focar no Stephanie, vamos focar nas conversas. Porque a gente tem conversa para falar. Perfeito. Sargento Guimarães, conta um pouco pra gente da sua trajetória na polícia. Como que começou, quando começou, conta pra gente. Então, eu trabalhava numa empresa que foi embora de São Paulo, né? Ela encerrou aqui no estado em 1990 e eu, pelo sacerdócio, assim, né? Pela influência também do pai, que é sargento aposentado, meu querido, né? Meu herói tá lá, tá em casa essa hora lá. Você mandou uma foto, inclusive vou colocar a foto aqui para vocês verem, gente. Eu tive uma conversa bigode a bigode, né? Na época eu não tinha bigode, mas eu tive uma conversa bigode a bigode com ele. Ele falou, olha, filho, se esse é seu sonho, corre atrás, né? Vai estudar. E fiz a inscrição, né, em 1990, fiz toda a parte
Burocrática, burocrática, exatamente, os exames médicos, que era tão difícil tanto quanto agora. A pessoa tem que se preparar, né? Tem que estudar, para você ter que adquirir conhecimento, né? E preparo para poder enfrentar uma prova da polícia, né? Já era concorrido desde então, né? Sempre foi concorrido, né? Sempre foi, né? Proporcionalmente, Sim, sempre. né? Na ocasião também foi. Então, eu passei na prova e em Pirituba, tive a honra de conhecer lá a fazenda lá em Pirituba e começar a escola, né? E mesmo a escola, ela dá todas as chances, né, de você iniciar, de você adquirir o conhecimento, você né, ter as habilidades necessárias e para você tomar atitudes, né? Porque eu me lembro muito bem, o Sargento Farias, que foi o meu primeiro professor lá em Pirituba, ele falava, olha, aqui vocês vão aprender, né? Para poder, na vida real, a prova vai vir na rua depois. Aqui vocês fazem prova para vir para cá. Depois vocês vão aprender, ter conhecimento, né? Ter habilidade para poder tomar atitude. Então, todos os sargentos lá eram fundamentais para a escola, como são hoje. Eu só não sei os nomes dos que estão lá hoje. Mas na época, o Tenente Silvio, o Sargento Farias, o Sargento Elias Dias, eles ensinavam nós da melhor forma, né? E tentava tirar do ser humano aquela sagacidade de ser um policial para poder tratar bem a sociedade, de representar muito bem a melhor instituição do Brasil, que eu considero a Polícia Militar, que é a que cuida do povo, né? Temos outras também que fazem a diferença, mas a Polícia Militar, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E né? você passou a vida na Polícia Militar, né? Eu tive outros trabalhos paralelos, né? Como acho que a grande maioria dos polícias Todos, tem. todos, Né? a maioria. Mas sempre você fazendo o seu trabalho dentro da legalidade, né, para você depois não incorrer em algo assim que seja desagradável para você, para a família, né, a perda da liberdade e muitas outras coisas que podem vir, né? Entendi. E sempre zelar pela sociedade. Meu pai sempre me falou assim, olha, trate a primeira-dama do Estado e aquela senhora da comunidade com a mesma educação. E a sua mãe também. Então, quando você for tratar alguém numa ocorrência, principalmente uma mulher, trata com a mesma cordialidade, entendeu? Chega tocando flauta para sair tocando trombone. Então, tenha educação, respeito, porque escola nenhuma ensina essas essências. A educação vem dos pais, né? O fino trato vem dos pais, da mãe. Exatamente. Né? Aí a escola vai ter o quê? Ela vai te ensinar como que você vai agir dentro da lei, né? Como você vai poder abordar uma pessoa de forma respeitosa, Ser legalista. Ser legalista, ter uma energia, e quando você tem respeito pela pessoa, você ganha um amigo para a instituição. Exatamente. E quando você abusa, é sob penas da lei que você vai sofrer, você vai pagar. Inclusive, a gente tem uma pergunta falando sobre as polícias de agora, né? Eu vou ler a pergunta aqui para vocês. Perfeito. O Denilson de Moura perguntou: quero saber as principais diferenças entre a polícia dos anos 90 e a polícia atual. Quero saber dicas para os policiais que estão começando agora. Quero saber a opinião sobre a legislação atual, que aparentemente mais atrapalha que ajuda o policial. E, por fim, ele perguntou: pistola ou revólver, qual a preferência? Então, acho que aqui cabe responder primeiro essa questão da polícia dos anos 90 e atual. Vocês sentem diferença? Guilherme, segue o enterro. Siga. Primeiro o senhor. Primeiro, Vossa Senhoria. Primeiro a vossa santidade. Vai lá, Guilherme. Santidade, né? No meu particular, a polícia é a mesma. O aparelhato dela que melhorou, o armamento, né? Os coletes balísticos, as instruções, que a gente sempre tem que chutar a bola para cima. Né? A polícia está aí, ela é a mesma. O mundo, desde que o mundo é mundo, tem polícia. Né?
E as pessoas só se lembram de Deus e da polícia quando está naquele desespero de morte mesmo, né? Essa é a verdade. Então, as diferenças, o que eu penso é a própria sociedade. Não é a polícia que muda, é a sociedade, né? Nós temos um código penal aí que teve algumas alterações, mas ele é de 1940, se não me engano. Então, se você olhar, arcaico. né, será que mudou alguma coisa de 40 para cá? Ou nós estamos andando na rua ainda, estamos vendo calhambeque, estamos vendo, né? Então, teve muita mudança na sociedade. E a sociedade, não todos, né? Mas tem uma minoria que confunde liberdade com libertinagem, né? Ele acha que ele pode tudo, ele só tem os direitos dele, os deveres dele como cidadão. Então ele quer desafiar o professor na sala de aula, ele quer desafiar os pais em casa, em primeiro lugar, né? Ele não respeita os pais, não respeita o professor. Aí quem tem que limpar a sujeira depois dele, né? É a polícia, né? Ele cai na mão da polícia, aí que acontece, assim, várias vertentes, né? A prisão e o direito de defesa é a melhor, né? A polícia ela é administrativa, ela administra a paz e a ordem pública. A polícia é assim, a polícia militar é para paz e ordem pública, é uma polícia preventiva. Depois, a polícia civil vai tomar as demais, quer que a polícia judiciária, ela vai tomar as demais, com os inquéritos, coleta de provas, A investigação, né? a Após o investigação, crime ocorreu, vai mandar lá para o Ministério judiciário, Público, isso. né? Vai oficializar, vai fazer as demais, Sim. cada um na sua esfera. Então, a pessoa, eu entendo a pergunta né? Até agradeço a pergunta dele, mas a polícia ela sempre foi preventiva, a polícia militar, a de 90 e a atual, né? Hoje usam monitoramentos de todas as formas, até mesmo nas empresas usam. Na polícia não ia ser diferente, né? Cabe ao policial atual uma adaptação, ele se adaptar, porque ele tem leis que ele tem que cumprir, ele também ele é legalista, existem leis que estão sempre observando ele a todo tempo, né? Porque ele é legalista e ele também ele é observado. Inclusive com as câmeras agora. Inclusive com as câmeras, que eu não cheguei a pegar, né? E tem várias opiniões sobre as câmeras, mas ordem se cumpre, está aí, e é para ser usado, né? Então, E pistola ou revólver? Olha, eu particularmente eu prefiro o revólver, mas assim, qual é a melhor arma? Aquela que o Estado te dá para você trabalhar. Não tem muita escolha, né? Porque Fazer o quê? eu trabalhei com revólver calibre 12. Você trabalhou com canela seca, Né? você lembra disso? Canela seca, canela 5 seca. tirinhos. E tinha que deixar aquele cano fininho. E tinha que deixar na câmara lá, porque uma não podia estar na direção da agulha. Tinha Então isso também. A sua autonomia de voo era 5 disparos. Calma que nós vamos chegar lá. Que na direção da agulha não podia ter. Aí chegaram aqueles Rossi 7 tiros, né? Que só os antigos que conseguia na reserva de arma. Depois começou a vir para todo mundo. Exatamente. Né? E só que você vê, já na ocasião, na década de 90, a gente já enfrentava armamento de guerra, Sim. armas de repetição. Sim. Arma lá que na posição full lá espatifava quem tivesse na frente. Como enfrenta até hoje. Sim. Né? A geração de hoje está até mais difícil deles trabalharem. E naquela época Né? entregavam o que para vocês? Olha, nós tínhamos na viatura calibre 12 e o revólver. Só. Né? E claro, os oficiais, eles tinham uma bereta 9mm, né? Mas a rádio patrulha, né? Os Opalas, que eles começaram em 88, chegar a frota de Opala, até 92 a gente tinha essa frota ainda. Era um revólver para cada um. E um baleiro pro lado de fora, né? E vai na fé. Aí começou a chegar aquele jet loader, que é o carregamento rápido, né? Legal aquilo lá. O jet Aquele loader, que bate, né? isso, que aquilo ali é pro tambor, né? É pro aí. tambor. Só que eu vou falar para você, o revólver, ele é uma arma que, se caso falhar a munição que está na direção da câmara, você tem a próxima. Então, qualquer pane, mais simples que for, você consegue
Saná-la para poder se defender a uma injusta agressão. A pistola tem algumas panes que eu acho muito difícil a pessoa, a não ser que ele tiver uma segunda arma, porque as coisas são em segundos, não é igual ao filme, mostra. Graças a Deus, os filmes mostram tudo errado. Graças a Deus. Eu falei uma vez isso aí. O filme é bonito demais. O filme, camarada faz, né? É um mágico ali na hora, né? O cara toma um tiro no braço e faz aquela carinha assim, ó. Ah, para, o cara toma um tiro no braço, pelo amor de Deus. Fala aí, o cara fica assim, ó, mãozinha durinha. E é sempre um tiro no ombro, né? Sempre no ombro, e pega no meio do ombro, o cara ainda consegue fazer assim depois, ó. E a pessoa tá desmaiada no chão no filme, né? Aí ela acorda no final do filme, ó, tô viva. Aquele tirinho já arrebenta o braço. Primeiro que as ruas é assim, você nem vê de onde tá vindo. É rápido. Porque às vezes, hoje, não digo nem hoje em dia, eu cheguei a enfrentar algumas coisas na década de 90 que tinham segurança do segurança da quadrilha. Então, quando você conseguia achar o segurança, tinha mais um num terreno baldio atrás do muro, ele era o chacal da quadrilha. Ele que era a ordem partia dele de escolher um por um e fazer a ilegalidade de tirar um pai de família e matar um pai de família, né? Eu costumo dizer que quem mata é quem sai com a intenção de matar. Eu fui ensinado dessa forma. Esse é que mata. A palavra matar é para esse. Que ele não tem nada a ver para ele poder andar armado, a profissão dele não é essa. E ele sai nas ruas já com intercrimes, que é o planejamento dentro da cabeça. É aquilo, se acontecer, aconteceu. Ele faz aquela criminologia já dentro da cabeça dele, ele vai por tudo ou nada. Se o resultado final for, eu subtraí a moto e ainda matei o dono da moto. O matar é para ele. O policial não. Um representante do Estado, ele sai para defender a sociedade, defender a vida dele, e ele efetua disparos para se defender. Ele não mata, ele efetua disparo. Se o disparo ele conseguir aniquilar a agressão do bandido, ali está feita a justiça dos homens e a justiça do nosso Criador. Instantâneo. Entendeu? Então, a melhor arma é aquela que você vai ter disponível pela sua instituição. Mas eu posso andar, né? A gente pode ter uma para mais, devidamente legalizada, publicada em boletim interno, constando em relatório próprio. Tem um relatório lá que você tem que constar se você tiver uma arma para mais. Porque você chega com uma ocorrência de gravidade, o delegado vai falar, olha, eu quero as armas da corporação, sim senhor, mas teve o uso de mais uma que é a minha própria, você vai jogar as claras ali e dentro da legalidade. Ó. A situação tomou uma proporção que somente as nossas armas na ocasião não dava. Somente um revólver com 5 tiros não dava, né? Eu me lembro uma vez quando a comunidade lá do Parque Novo Mundo ainda era ainda de tábuas ainda, né? Era um favelão a céu aberto. Hoje as coisas melhoraram muito lá, né? Nós chegamos numa troca de tiro, o polícia estava correndo ao contrário, porque tinha acabado a munição dele. O senhor lembra aquelas calças, com certeza que é a calça cargo, que a gente tem o bolso lateral, a gente usava as munição ali dentro. Além do baleiro, a gente colocava as munição ali dentro. Então, quando nós chegamos para apoiar, por mais rápido que a gente tentou ser, nós já encontramos a primeira patrulha. Correndo. Não que ele correu da ocorrência, mas ele correu para trás da nossa viatura pedindo munição. Sim. Porque ele não conseguia se abrigar em lugar nenhum até que ele carregasse a arma dele. Voltasse a carregar e voltar para o confronto, né? É lógico, a pistola dá muito mais autonomia, só que ela requer uma coisa, limpeza. Toda vez que você vai fazer um treinamento, ou se porventura dentro da lei você usar uma pistola, você tem por obrigação de limpá-la. Ela não aceita sujeira, nenhuma marca. Nem pistola com cão embutido, com cão para fora. Ela exige a limpeza dela. Ela tem um cuidado maior. É uma espada que tomara que você carregue na cinta e nunca precise. Mas se vier precisar, é uma judiação. Você precisar usar. E não poder usar. E ela dá um duplo municiamento. Ela dá uma pane lá chamada chaminé.
Já aconteceu com o senhor alguma falha de Não. precisar ir a arma falhar? Não, graças a Deus não. Já aconteceu com alguma não. coisa com você? Não. Nunca não. falhou também? Não. É que nem o Sargento Guimarães falou. O seu material bem manutenido, bem limpo, um material que você tem aquele certo cuidado, você vai poder utilizá-lo a qualquer hora. Pergunta pro Sargento Guima, quando eles iam sair do quartel, eles tinham que fazer a manutenção de primeiro escalão. Fala aí, sargento. Manutenção de primeiro escalão. Bem lembrado, O que é isso? bem lembrado. Água, óleo, pneu, olhar e tal. Por quê? Para sair. Não era só chegar, entrar no carrão, vambora, parceiro, sargento, vambora e sair. É igual a sua arma. Todo dia de serviço, no término do serviço, você limpava a sua arma, olhava direitinho como é que estava, ou devolvia na reserva, ou colocava na sua cintura e embora para casa. A viatura, na hora de sair, a mesma coisa, é manutenção. Ou seja, todo material que você usa, se não tiver uma certa manutenção, quando você precisar, ele não vai responder corretamente ao que você quer. Ele vai parar. E você prefere pistola ou revólver? Eu prefiro aquele armamento que responda a hora que você quer e ele esteja bem manutenido. Para mim, os dois armamentos são bons. Eu costumo falar, Guima, o seguinte, o cara, não, eu prefiro um fuzil, eu prefiro um lança-rojão, uma bazuca, né? Eu prefiro uma .50. Não adianta você dar uma .50 para um cara que não sabe mexer, aí você pega um 38, 5 tiros para um cara que está habilitado e tem treinamento, que é o caso do policial, que ele vai detonar com um revolvinho de 5 tiros. Aí pega o cara com a .50 lá, o cara não sabe se vai aqui, vai ali. Fica travado. Não, exatamente. O melhor armamento é aquele que você tem, que você confia, que você faz a manutenção. Isso aí o Guimarães, que 30 anos de polícia, sabe falar melhor do que muitos ali que vende fumaça. Eu vou fazer a pergunta da Eliane aqui. Eliane Gomes. Perfeito. Teve alguma ocorrência que o senhor se emocionou? Tem alguma ocorrência que ficou marcada para sempre? E aí ela pergunta também se precisou alguma vez fazer terapia, porque muita gente acho que não sabe quando acontece alguma coisa com o PM, quando ele acaba se envolvendo numa ocorrência de grande vulto, como que funciona, né? Aí explica aqui para Eliane. Então, emoções temos a todo tempo, né? Porque aqui você não pode deixar aflorar, né? Primeiro você faz seu trabalho, Muitas né? emoções. São muitas emoções, que nem O Robertão. o Sargento Leite, meu irmão, meu guru, um dos meus heróis, ele foi o melhor motorista que eu trabalhei, melhor, igual o Leite, né? Isso já nos anos 2001, 2002, quando eu conheci ele, lá em Morato, Caeiras, a gente rodava a área do 26 inteiro. O Leite, ele era de muitas emoções. Ele, quando começava um acompanhamento daqueles, né, que tem que falar acompanhamento, não pode mais falar perseguição, para mim é a mesma coisa, né? O Leite, ele falava assim... Quando o cara se evadia, a viatura atrás, vai. Isso. O cara dava pinote, a gente vambora. O Leite, ele falava assim, ele me chamava de Bob, né? Sempre me chama de Bob. Ele falou, olha, Bob, isso aqui é vida, cara. Eu não queria estar numa espreguiçadeira lá no Nordeste, não. Eu quero estar aqui, cara. Isso que é vida. E começava a acelerar aquela barca, encostando no carro, né? E o desespero dos ladrões olhando para trás e vendo que a zangada estava ali, sabe? Só não encostava, porque daí vai rodar mesmo, né? Mas a sirene aberta, o highlight... E as palavras espontâneas e as frases que eu ouvi dos meus amigos e irmãos, né, de farda, foram a que mais me marcaram a minha vida. Ele fala assim, ó, isso que é vida, né? Então, eu respondo essa questão assim, a que mais me emocionou. Teve uma ocasião lá em Franco da Rocha, que estava desabando o mundo lá. Água, chuva. E é um lugar que a geografia é morro, né? É morro. E uma viatura da SAMU, uma ambulância da SAMU chegou no quartel e a gente estava no horário da troca. Nós estávamos assumindo a noite. Eles falaram assim, olha, nós temos uma mulher em trabalho de parto no morro, eu não me lembro se era Jardim Rosa, o Jardim Alegria, que é uma divisa bem afastada do centro de Morato. Lá tem o Jardim das Vassouras, Vassoura 1, Vassoura 2. Eu não recordo agora o bairro. Só que nós não conseguimos chegar lá. E a viatura dele já estava de barro de cima e embaixo.
E eram assim, aquelas ruas muito estreitas, que do lado direito é penhasco, de 20 a 30 metros. Do lado esquerdo era barranco. Eu falei assim, olha, não existe não para serviço público. Sargento Lorival, o melhor sargento que eu trabalhei na rua, falou, ele costumava a dar ordem direta assim pro pelotão, assim que chegasse uma mãozinha. E naquela ocasião ele teve essa oportunidade, porque o pelotão inteiro estava reunido. Ele falou assim, ó, eu quero essa mulher no hospital. Vocês vão até lá. Ele não mandou só uma viatura. Ele mandou 3. E nós tínhamos a Land Rover. Essa ocorrência foi tão perigosa, o risco de vida de todos, tanto na ida como na volta, porque, para resumir, nós conseguimos. Só que foi tão perigosa que na ida eu estava do lado do barranco, porque eu estava dirigindo. Estava lá de rodinha lá, de piloto. O lado direito, um policial chamado Zanluc, uma excelente pessoa, um menino novo, inteligente. Ele falava, a chuva era tanta, os vidros da viatura aberta, porque não tinha como enxergar, não tinha ar-condicionado, tinha que deixar o vidro aberto. Sim. Né? Mas uma chuva, assim, de grandes proporções. Ele falava assim para mim, lá era chamado de Murilo, né? Ele falava assim, Murilo, você sabe que se a gente derrapar aqui, nós vamos cair de 20 a 30 metros. Eu falei, eu sei, mas nós vamos chegar nessa mulher. Aí subimos o morro, descemos, porque lá é tudo em aspiral, né? Você sobe, aspiral, desce. Meu Deus, consegue a mulher chegar. Que trabalha de parto. E ela lá com dores de parto. Quando nós chegamos, ela falou, olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, olha, nós vamos... Aí tinha um dos enfermeiros que estava junto com a gente, né? Que a viatura dele não foi, ele foi com a gente. Ele falou, olha, ou nós vamos fazer o parto aqui, ou vamos com ela. Ele falou, meu, a minha ordem é levá-la. A senhora consegue? Quer dizer, é até difícil perguntar isso para uma mulher, né, meu? Trabalho de parto, né? Ainda é uma dor absurda. Tava com dilatação, tal, a dor absurda, gritando. Aí atrás foi o enfermeiro, ela e o esposo dela. Aí tava o desafio da volta, que aí o penhasco tava do meu lado e eu tava com ela, né? Então, quando nós conseguimos o sucesso dessa missão, eu tava de barro da cabeça aos pés, né? Porque isso é muito comum naquela região, né? Na ocasião, uma área, né, bastante rural, né? Cidade dormitório, né? Então, o Zanluc deu a mão para mim e falou assim, olha, valeu o risco? Eu falei, valeu. Valeu, nós salvamos, quem salva uma vida... Com certeza. Salva uma vida, né? Salva o mundo inteiro, né? Então, eu chegando em casa, eu não tinha o meu filho, né? Eu já tinha a Mariana, né? Ela tinha 1 aninho. Então, é muito difícil quando você atende uma ocorrência com criança, sendo você pai, né? Então, ela deu à luz, não sei o nome, hoje já deve estar uma moça bonita, eu sei que foi uma menina. Desejo o melhor dessa vida para ela, para a mãe dela. E foi algo que me emocionou, porque não foi só o grau de risco, é o sacrifício da própria vida, meu. Você jurou, você tem que cumprir, né? Você tem que ser homem o suficiente para cumprir. Olha, eu não vou recuar. Eu recebi uma ordem de um dos profissionais que eu mais... Aliás, é o que eu mais admirei no 26º, que é o Sargento Lorival. Hoje é aposentado, né? O Tenente Lorival. Uma pessoa, assim, que ele chegava no pelotão, ele aguçava em nós aquela vivacidade de falar assim, ó, eu quero essa mulher aqui. Aquele profissionalismo. O profissional, né? Caramba, é uma ocorrência bem... Nasceu todo mundo naquele dia, né? Ninguém porque... morreu, ninguém caiu do barranco. Na verdade, não ideia, nasceu só a criança. Graças ao esforço deles nasceu ali. Todo mundo. O rapaz da SAMU, ele chorou. Ele falou assim, olha, como eu queria ter chegado nela. E eu tenho certeza que ele estava falando a verdade. Porque eles têm muito mais ideia, né, do que acontece dentro dos hospitais. A gente tem também, porque a gente atende ali, leva as pessoas. Mas ele, na ocasião, ele sabia. Ele sabia do estado dela. Então, ele falou, olha, muito obrigado. Porque
eu estava passando na porta do quartel, eu falei assim, e se a polícia militar me ajudasse? E ajudou. Ou seja, e ele também não se, né, ele não ficou fora da responsabilidade dele. Nós autorizamos ele a entrar dentro da viatura na ocasião, né? E subir junto. E fomos lá buscá-la. Então eu fiquei, não na hora, né? Na hora a gente faz aquela pose de super-homem, né? Nada me abala. Porque não se promete coisa em combate, Chega né, em cara? casa, já abraça Eu não a podia filha, prometer, eu já. não podia prometer que a gente ia buscar ela, né? Ele falou, ó, você consegue buscar ela? Eu falei, eu não posso prometer coisas em serviço. Em combate não se promete nada, né, meu? Então eu falei, ó, vamos chegar lá. Chegou em casa Vamos todo chegar. cheio de barro pra explicar pra mulher. Você não tem noção do que aconteceu hoje. Não, aí chega, aí eu Cara, chego o cara e, é bom. e a mãe, e a minha rainha que tá lá em casa, ela falou, olha, pega a neném no colo. Foi aí que me quebrou, né? Eu falei, ó, deixa eu só, embora eu já tenha feito o primeiro banho lá no quartel, né? Já tava com uma roupa já paisana, mas deixa eu dar uma respirada. Aí eu peguei a Mariana, pus no colo. Tem até uma foto, acho que minha aí. Eu coloco no vídeo. Então, aí eu desabei. Porque eu falei, olha, e se fosse a minha esposa? Exatamente. Né? Uhum. Eu já tive algumas ocasiões que eu ouvi policiais chegar em mim e falar, olha, aquela ocorrência foi perigosa, hein? Morelo, falei, foi. Só que é o seguinte, irmão, e se fosse a sua esposa, se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã? Exatamente. Não tem Falou perigo, tudo. né? A gente Não vai... existe perigo. Então, não quando existe você se pensa fosse no parente de um próximo, policial. quando você se coloca no lugar do próximo, Exatamente. é aí que você fala, meu, era para mim estar ali. Não tinha como, era eu, o Zanlu, que tinha que estar ali para fazer. É vocação, né? Entendeu? Tem que ter vocação pra ser polícia. vocação. Não tem como você Não tem ser como. Tem que policial estar no sangue. E a né? Rádio Tem que estar no Patrulha, sangue, tem a que Rádio estar no sangue. Patrulha é tudo. Atende de tudo que você imaginar. Tudo, tudo, tudo. E você faz o convencimento, às vezes, de uma pessoa desequilibrada que quer pular de uma laje. Ou você está jogando pedra lá embaixo, lá na pista? Tô. Faz o seguinte, junta comigo, vamos jogar pedra para cá. Você joga comigo? Jogo. Aí o rapaz veio lá da ponta da laje e veio para a rua. Quando chegou aqui, a gente, Segura. né, sem machucá-lo, é lógico. Uhum. Aliás, eu aprendi muito lá naquela região, no 26. Sério? Muito, muito mesmo. Tudo que é tipo de ocorrência. Meu, é o melhor, é de suspeito em falar, né? Porque eu amo o 5º Batalhão, onde eu comecei e encerrei minha carreira. Mas o 26º, ele é diferenciado em muitas coisas. Nós temos linha férrea, nós temos fronteira com vários estados não, com outros municípios, rodovias. Então a gente estava em Terra Preta, estava com o comando de Força Patrulha. Aliás, um abraço. Atualmente é o Major Malaguti, ele está lá no CPAM1. Ele era aspirante, Tenente Malaguti. O Leite lá de piloto, eu de terceiro homem. A gente estava em Terra Preta, que é Terra Preta, Mariporã, Franco da Rocha, Caieiras do lado, Morato, Cajamar, Polvilho, que é um bairro lá de Cajamar. Então a gente rodava 300 quilômetros por 12 horas de serviço. Então você estava em Terra Preta, comando, encostar, ocorrência, né, de grande vulto lá em Cajamar. Bora pra Cajamar. Bora para Cajamar. Aí Morato, volta para Morato. É um lugar que tem penitenciárias, manicômio judiciário, temos FEBEM, Tem de tudo. temos a melhor escola de bombeiro do Brasil. Ó, quer aprender? Vai pra lá. Ó, que você aprende, ó. Então o Vai polícia, aprender lá. só dele observar nesse lugar, ele já aprende. Que é o que eu falo, adquira conhecimento, desenvolva suas habilidades. Foi isso que o Sargento Farias falava para nós lá na escola. Aí você depois, por isso que eu sempre falo pro meu filho, torça para você trabalhar com os melhores profissionais. Porque esses sim te ensinarão, aqueles que são pai de família, aqueles que zelam por você, ele consegue cuidar dele e de você também. E você é O recíproco. filho do Sargento Guimarães também quer prestar o concurso para a Polícia Militar, então ele já dá várias dicas pro filho Sim. dele. Eu já tenho 2 sobrinhos meus que
Um já está terminando os exames já, é porque eles são mais velhos que ele. E o outro vai prestar junto com ele, né? Eu tenho minha cunhada que é do bombeiro, o esposo dela é do batalhão de trânsito, né? É do 2º BPTran, um abraço pro pessoal do 2º BPTran. Ao bombeiro, a Cabo Taliati, ela é da UGE, lá do bombeiro ali da Vila Maria. Os nossos heróis do fogo, É, né? e ela, ó, ela passou por toda aquela escola lá, ela falava assim, é lá onde você trabalhava lá? Eu falei, onde ela começou como aluna lá, né? Então, eu falei, olha, vai em frente que é a melhor escola de bombeiro. Quem Sim. passa por ali fica especializado mesmo. Não tem como enganar o Estado ali. O aluno ali, ele Aprende. é igual Pirituba. O Ou camarada, aprende ou aprende. né? É igual fazer escola na Rota, fazer escola em Campinas. E a sua ocorrência, Sargento Cavalcante, que mais te emocionou? Eu vou falar uma coisa pra você. No decorrer desses 30 anos aí, tivemos várias ocorrências envolvendo criança, envolvendo mulheres, envolvendo idosos. Então, toda ocorrência que a equipe em que eu me encontrava se envolvia nesse sentido, a gente se dava ao máximo de profissional. Na hora a gente não tinha, que nem o Guimarães falou muito bem aí, não tinha espaço na hora para emoção. Então você deixava somente o profissional entrar. O profissional entrava, fazia a sua parte, e depois quando chegava em casa, que nem ele falou, quebrava você. Por quê? Porque você parava e pensava, e se fosse a minha esposa, a minha irmã, o meu irmão, meu filho? Então você deixava para pensar. Então eu passei várias vezes essas emoções, foram várias que nem o Guimarães, não passou só essa. Se o Guimarães for contar as várias vezes que ele ajudou a sociedade nesse âmbito, aí ele vai ficar uns 10 dias. Então o policial militar que está na rua, que é o patrulhamento preventivo ostensivo fardado ali, ó, que está na lama, está na chuva, está na água, está na enchente, diariamente, direto, ele passa por isso aí, ó. A gente passa direto. E eu vou falar uma coisa, vocês falaram, quando você passa a situação, quando você tá ali passando, você faz um filtro. Por Sim. exemplo, eu trabalhei 6 anos na Interpol de São Paulo, Perfeito. como terceirizada. Eu era uma das únicas, eram só 2, depois só fiquei eu trabalhando lá. E nesses 6 anos, eu via muito pornografia infantil que mandavam para a Interpol para pesquisarem o IP dos sites, de como... isso chegou lá, né? Sim. E aí, aquilo passava por mim quase todo dia, aquelas imagens. Nossa. E aquilo, eu tinha 18 anos. Eu entrei na Interpol, eu tinha 18 anos. E aí, era uma responsabilidade muito grande e era uma carga muito grande. Eu acredito que eu vi aquilo todo dia, eu fiz uma casca, né? Você acaba vendo, naquele momento, depois de um tempo, aquilo te destrói, mas já te destruiu a um ponto que você, não vou ficar aqui chorando por isso, vamos lá, vai tocar, vou distribuir Sim. isso, né? Sim. E o que aconteceu? Na semana passada, se eu não me engano, eu tava rolando o feed do TikTok e apareceu pra mim uma foto de uma criança tendo o cabelo cortado. Eu nem cheguei a falar, né? Não. A criança tava tendo o cabelo cortado por um adulto. Na hora que eu olhei pra aquela criança, Certo. eu olhei pro olhar, eu vi o olhar dela. A hora que eu vi o olhar daquela criança, na hora desbloqueou aqui na minha cabeça, veio aquela chuva de fotos e coisas que eu via lá na Interpol. Eu falei, essa criança tá estranha, esse cara não tá só cortando o cabelo dessa criança, tem alguma coisa estranha. Sim. Você percebe no olhar, né? Espanto. Aí eu Olhos de vidro. cliquei pra entrar no vídeo. Exatamente, eu cliquei pra entrar no vídeo, na página. Sim, sim. A hora que eu entrei na página, falei, esse cara tá traficando criança. Certeza, certeza. Olha aí. Era um perfil que ele divulgava fotos das crianças. Ele dentro do avião, ele fazia o vídeo dentro do avião, passando o passaporte, 3 passaportes no rosto assim, e esses 3 passaportes embaixo da tela tinha foto de 3 crianças diferentes. Sem falar que as crianças estavam maquiadas, estavam em situação. Nesse meio. Com certeza, as crianças estavam na cama com ele, com roupa, porque estava no TikTok, né? Estavam todos vestidos, mas ele brincando de beijar, de morder o rosto da criança perto da boca.
Isso tudo é um pesca, né? É para você pescar quem quer aquele conteúdo. O pessoal vai lá, vê aquele conteúdo, pô, e aí já vai atrás, porque tem a tal da Dark Web, Deep Web, enfim, né? E aqui a gente tá falando do TikTok. É um perfil no TikTok. Sim. Aí eu fiz o quê? Fiz uma denúncia, formalizei a denúncia, liguei para um amigo. Inclusive, ele vai vir aqui no canal para falar um pouco com a gente sobre essa questão de tráfico de criança. Boa. Porque acontece. Muita gente acha que criança O quê? some. Não, Acontece pelo quando você amor vai de ver, já tá com Deus. o cabelo cortado em outro país já. Concordo Você plenamente. nem imagina. Então, quando você falou da questão a gente desmonta depois, né? Sim. Eu não tinha mais isso quando eu vi aquelas imagens, mas nessa semana que eu vi aquilo e eu entrei no perfil e eu comecei a ver aquelas crianças recém-nascidas, gente, não tinha nenhum ano, maquiado na cama. Quando eu vi aquilo, eu desmoronei. Eu falei, que merda, porque isso acontecia anos atrás. Eu tinha 18 anos, faz mais de uma década isso. Isso acontecia anos atrás e continua acontecendo todos os dias. E isso desmonta, gente. Desmonta. Pelo menos Verdade. acabou comigo. Te contar uma rapidinho aqui Conta. em Perdizes. Eu tava olhando ali o celular, eu vi ali, eu lembrei o nome dele. Hoje é Cabo Dias, era Soldado Dias, Cabo Dias, foi para Sorocaba, morava em Sorocaba ele. Patrulhando ali, liga um 90 porque uma senhora tal ia se jogar, ia cair da janela. Chegamos ali, quando eu olhei, mais ou menos acho, com uns 15, 20 metros a janela, uma senhorinha abria e fechava. Eu olhei e falei, mas qual que é? Aí o pessoal, o parente lá embaixo, não, é que ela tá com a chave. Eu não sei se ela tá com a chave, se ela perdeu a chave. Mãe, abre e tal. E a senhorinha aí eu falei, mas algum problema? Não, ela tem esquecimentos, problemas mentais, aquela coisa toda, ela pode se jogar. Eu tô olhando para um lado, para o outro, e o pessoal na área, o Guima sabe bem melhor que eu. Imagina. Chama um 90 para qualquer coisa. E eu tô lá e olhando, e a senhora vem e eu diz, ei, chefe, eu falei, meu, o que o pessoal quer da gente aqui? Tudo bem, a gente pode chamar o SAMU para socorrer ela e tal, mas e a chave e tal? Quando eu olho na minha esquerda lá, um carro da empresa de energia. E a escadinha lá, eu olhei para a escada, olhei pro Dias, o Dias olhou para mim, pô, chefe, você não vai inventar. Tem Vai. coragem, Dias? Tem. Colocamos a escada, o Dias subiu ali, entrou pela janela, aí a senhorinha, ô policial, o que você quer aqui e tal? Você quer lá? Não, senhora, tal. Olhou, 10 minutos depois achou a chave, desceu junto com a senhorinha, abriu as portas, aí a senhorinha, não, mas eu ia abrir, não sei o que lá, tal. Aí a senhorinha abraçada, e o policial, ele tem aquela coisa assim dele se pôr e tal, a postura. Aí eu de longe assim, tirei uma foto e tal. Aí o Dias assim, todo duro, falei, Dias, abraça a senhora, ele abraçou. Dá um beijo nela, ela, vou dar um beijo em você, filho. Eu falei, dá um beijo nela, policial é A pra senhora isso. já tirando uma tasquinha já. A família dela bateu palma pro Dias na rua. Que Aí legal. o pessoal batendo palma, eu fazia assim, ó, pro Dias. O Dias, coitado, ficou vermelho dessa cor. Resultado, o policial sempre ao lado da sociedade. A veinha adorou, abraçava o Dias e beijava. Beija ela, Dias. Roxa. Cabo Dias, tá em Sorocaba, um excelente profissional do 4º Batalhão. Ó, vou fazer uma pergunta aqui do Jonathan. Mês que vem presto concurso para a PM de São Paulo. Qual o conselho para quem quer ingressar na PM? Estudar, né? Se preparar, porque lá só os melhores entram. Né? Lá Concorrido? É bem concorrido. E são várias fases e ele tem que estar ciente disso aí, né? Não é preparar só para a parte escrita. A cada tijolinho que ele conquistar, ele sabe que ele tem o exame médico, psicotécnico, né? O exame físico e se preparar, né? Para todos eles, né? Porque todos eles têm aquele grau de reprovação, né? Que tem lá os sargentos, os oficiais lá, eles pautam pelos melhores ali. Na hora do exame físico também tem uma meta para ser atingida. Se o candidato, que ainda nem aluno ele é, né? Se o candidato não atingir, infelizmente, ele vai ficar para uma próxima, mas também não pode desistir. Eu conheço policiais que tentaram 9 vezes. Ele era promotor da Coca-Cola. Ele falava assim, Guima, essa é a 9ª vez. Eu falei, meu querido, vai.
vai que você é seu sonho, meu. Entendeu? Você tem que se arrepender das coisas que você não fez, porque a que você fez está feito. Aí eu chamava ele de Coca-Cola, né? Coca-Cola. Aí ele falava, olha, eu vou embora agora eu passo. Pois ele fez, hoje ele é sargento. Tá vendo? Sargento de Guarulhos. Ele trabalha no batalhão, não sei se é no 15º, 31, ele tá em Guarulhos. Ele passou na 10ª ou na 9ª? Ele passou na 9ª. Na 9ª. Né? Na 9ª vez que ele fez, ele passou. Legal. E tem outras histórias também de Legal. pessoas. Não que eu desejo isso para ele. Eu quero que ele passe na primeira. Mas sempre se preparar. Até porque eu falo isso até pro meu filho. Olha, se prepare. Porque lá dentro, o escrito, o psicotécnico, ele é bem puxado. Como deve ser de outras polícias também. Polícia Federal, né? Outros órgãos. Os órgãos, eles também querem, né, doutora, os melhores, né? Eles querem... A peneira é fina, né? Então, o conselho é estudar. Estudar e outra. Faça uma autoanálise se é isso que ele quer mesmo, para ele não se arrepender lá na frente. É o que a gente fez um vídeo, né? A gente fez um vídeo, inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para quem quiser assistir, com os 10 passos para quem quer ingressar para a rota. E os primeiros passos inclui, claro, a PM. O primeiro que a gente falou foi vocação. Você tem que ter vocação. Não adianta você se matar, estudar, passar e chegar lá e você falar... Você vai ser um policial frustrado. Você sabe que, Pirituba, antigamente, eles apertavam a gente, eles espremiam mesmo. Mas por quê? Para eliminar aqueles que falam, olha, para mim eu achei que era uma coisa. Você vai ser um excelente profissional em outra área. Você vai até ganhar mais. Mas para a polícia não dá. Porque a sua autonomia de voo não vai ser nem de 5 anos de rua. Quando for 15, 20 anos, você já não aguenta mais. Cansativo, né? Entendeu? Porque atualmente é 12 por 36, são 12 horas, né? A princípio são 12. Né? Então, a princípio são 12 horas para entrar, né? Para sair... É 12 por 36. Só que é 12 no papel. E 36... as penitenciárias do 26... Lá no DP. A FEBEM lá virava. Vocês não vão embora, não. Mas já vai fazer mais de 2 anos que estão trabalhando. Vocês iam embora. Aí chegava a ficar até dar o outro horário nosso de novo. Por causa que não ia embora. Compunha também. Vou fazer a última pergunta de hoje. É do Michael Neres. Segue minha pergunta. Como funciona a proteção e segurança dos policiais que moram em áreas perigosas, onde algumas vezes são até convidados pelo crime organizado a saírem fora? Olha, em primeiro lugar, o eterno, né? Que tem que guardar a gente. Só que assim, o seu sacerdócio, se eu tiver que sair da área onde eu moro, eu rasgo a minha funcional. Eu não vou sair por causa de crime organizado. Eles que se desorganizem. Eu moro na mesma área há 50 anos. Nunca dei uma de xerife. Isso entendeu? Isso aí que você falou é importantíssimo. Nunca esculachei ninguém. Eu fiz o meu. Exatamente. Você trabalhou na área? Trabalhei. A área da primeira CIA do 5º, eu trabalhei lá. Eu trabalhava à noite, mas eu trabalhei. Nunca veio ninguém na minha casa e falar assim, olha, você fez para mais, você vai sofrer por isso. Não, nunca partiu de mim. Eu cumpri a lei. Sim. Né? Porque acho que até entre a mesma bandidagem, eles não aceitam até a indisciplina. Eles têm os códigos entre eles lá, que eles mesmos falam, não, você está errado, meu amigo. Você está errado, a viatura chegou aí com highlight aceso, sirene aberta, e você estava lá esperando eles. Você está tentando desafiar o Estado. Entendeu? Então, morar, eu acho que... Qual a área de risco que não é em São Paulo? São Paulo, onde ele morar, se quiser buscar, se a pessoa estiver determinada a te buscar, ela vai te buscar. Ela vai vir de qualquer lugar do Estado para te buscar, até de fora do Estado. Sim. Não é crime organizado? Sim. Organizado é isso aí. Eles se organizam, eles têm a rainha das armas, como a PM tem, que é a comunicação. Hoje nós temos antigamente não tinha o WhatsApp, né? Não existia, falar assim, né? Ó, socorro. Nem celular existia, né? Fica aqui no terreno do lado da minha casa aqui que vão vir me matar aqui.
Antigamente era mais unido, né? Estranho, É né? verdade, é verdade. Hoje você tem a rainha das armas, que é a comunicação. Então, o crime, ele migra para levantar dinheiro, e ele migra para eliminar aqueles que eles determinam que sejam eliminados. Só que assim, faz o seu trabalho. Faça a sua Como parte. fica? Ó, eu moro do lado de uma comunidade. Eu vou na padaria desarmado, não frequento lugares com a mesma rotina. Eu não vou em nada contra quem vá, tá? Mas eu não vou em bar, não vou. Inclusive, a gente falou agora há Entendeu? pouco de 2006, Dos Os ataques. ataques. dos ataques de 2006, né? É, Você comentou então- um pouco sobre isso. Isso. Então, eu nunca tive problema com crime sendo organizado ou não. Eu costumava ouvir um sargento falar na viatura: Copom, nós estamos com um patrulhamento com vistas a tudo. Esse tudo dele já dava um up em todo mundo que estava ouvindo a rede. Copom é o comando. KP comando. Iniciando o patrulhamento com vistas a tudo. Esse tudo, o coração já dava aquela pulsada e já arrepiava. Porque nós somos policiais feitos de vibração. Se o camarada entra achando que ele vai ficar parado, falou, meu, o planeta Terra gira, a galáxia gira, e você tá parado por quê? A gente tá no mundo de Bob, né? A vibração é tudo. Quando o Leite falava assim, ó, isso que é vida, e dava um tapa assim no volante da viatura, ô Bob, isso que é vida. É isso que transformava em energia. Eu queria estar em outro lugar? Não, eu queria estar aqui. Eu quero estar aqui, eu quero resgatar aquela vítima, aquela pessoa, né? Os ataques, particularmente, eu estava... dia 13 de maio, foi um sábado, começou os ataques. Vou te explicar o que aconteceu. A minha viatura, do setor, eu estava no Parque Novo Mundo, que eu já tinha vindo do 26, né? E eu fui para o Pelotão Delta, eu estava trabalhando à noite. Eu já estava com o horror na mão, independente do horror que foi aquilo, né? Tava eu e um policial preservando 2 corpos no final da Fernão Dias, lá que chama Rua da Baracela. É uma rua que corta, que sai atrás de umas transportadoras lá. Até tem uma ocorrência com criança nessa Rua da Baracela. E era um Gol quadradinho, e atearam fogo com as 2 pessoas do porta-mala e a gente estava preservando. Foi uma ocorrência do pessoal do dia, que enquanto estava aguardando a perícia, nós ficamos à noite lá. E o policial que eu estava, ele tinha um rádio que ele conseguia escanear e somente ouvir as ocorrências. A gente não podia entrar naquele rádio, mas a gente ouvia. Então o rádio estava no módulo scanner, estava rodando as canaletas do CEPOL e do Copom, dos batalhões em volta lá, né? Aí ele falou assim para mim, ô Guima, tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, como assim? O cara, tá uma gritaria em tudo quanto é batalhão, DP, CEPOL, foi complicado, né? Falou, meu, vamos aguardar, né? A gente tá aqui. Aí quem nos ajudou, que chegaram o pessoal da perícia, depois chegou o carro cadáver, e eles falaram assim, eu nunca esqueço, ele falou assim para mim, olha, vocês vão encerrar agora? Eu falei, não, a gente tem ainda uma caminhada aí. A polícia olhou para mim e falou, se cuidem. Se cuida. Se cuida que tem algo no ar, o teto tá baixo. E eu nem sei o que está acontecendo para te dizer o que é, mas se cuidem. Né? Eu falei, tá bom. Pô, mas eu nunca ouvi isso dos irmãos da Polícia Civil. Nunca tinha ouvido isso. Ou seja, sempre o bicho foram, tava pegando eles mesmo. sempre foram muito cordiais com a gente, Sim. né? E idem, né? Os irmãos da Polícia Civil, meu, as ocorrências lindas que esses caras pegam, meu. Ele demonstrou preocupação, né? Né? Ó, Só que eu acho que ele não estava sabendo também a fundo o que poderia vir,
Mas ele também estava com a canaleta do CEPOL. Ele estava ouvindo lá. Sim. Né? Então E ele alguém deve ter passado para ele. falou, meu, Algo está acontecendo. a Baixada já estava invadindo a delegacia e metralhando todo mundo. Né? O crime... Tinha gente lá que estava lavrando um BO de roubo, de furto de carro. Ó, vim aqui fazer um BO de furto. E foram intimidados, salvo engano, foram até mortos. Eu não me recordo direito. O bicho estava pegando naquela época lá. Então... Toque de recolher, né? Tudo. Não, São Paulo Parou. só tinha pombo na rua, né? E nós começamos a ser caçados, né? Essa é a verdade. Foram de 2 a 3 dias, né, comandante? Se tiver errado, Dois. nós fomos caçados. Eu estava terminando o Cefap ali. Inverteu o negócio, Em sabe? 2006, exatamente. Loucura, né? O batalhão de caçadores começou a ser caçado. E a gente tem, antes do gatilho, antes do cão do gatilho, nós temos a população. Nós não somos ilegais. Nós temos que segurar o dedo, né? A gente não pode sair igual filme, né? É o que Exatamente. ele falou, tem que segurar o dedo. Né? Porque foi um negócio assim. Foi feio. Eles são fora da lei, Sim. nós não. Nós não podemos fazer coisa besteira, fazer uma Como que besteira. foi seu emocional nesse ataque? Como que ficou? Ó, na ocasião foi tranquilo que eu mantive, eu e o pelotão, porque daí nós não fomos mais embora, viu? Nós não fomos mais embora. Ficou. Depois, podia até passar a viatura para outro, só que acontecia com o efetivo. A gente ia para as bases e ficava na base, compor na base. Sim. Ou ia para um outro posto, né? Porque posto policial é 2 polícia, a base é acima de 3, 4 polícia. Então, aquele que fica mais afastado da companhia é os que tá mais vulnerável. Então, a gente, olha, o sargento determinava, ó, vai para lá, vai, né? Ou chegava uma hora também, ó, fica no descanso, mas fica aqui dentro do quartel. Que responsabilidade, né? É. Já pensou? O sargento tem que falar, ó, gente, vou tentar organizar vocês aqui de uma forma para vocês não ficarem vulneráveis, porque estão atacando. Até mesmo a companhia. A companhia é um prédio, né? Aí começou a chegar a gama de informações. Claro, tudo que veio foi filtrado. Mas, na real, as baixas eram uma atrás da outra. Era de sequência. A rota passava, o DEIC, a milhão. Como é que foi para Né? você? Você lembra dessa época? Eu tava no Cefap, eu estava acabando a escola de sargentos. Iriam recolocar a gente nas unidades para depois desse evento aí a gente retornar. Mas o que fizeram? Não, é melhor não. Vamos reforçar o policiamento de São Paulo, montando equipes dos alunos sargentos aqui, já para ir direto. E nesse interim, nesse meio tempo aí, nesse jogo de bola, muitas informações chegavam na gente. E o Guimarães, ele falou uma coisa interessante. Por que estava tão assim? Porque o policial militar, ele é fardado. Ele é explícito, ele é exposto na rua. O que o vagabundo fazia? Inclusive um policial militar que tinha uma foto que a imprensa foi lá e quis fazer média em cima dele lá, o policial que foi baleado em cima da ponte, acho que da ponte da Vila Maria, tomou tiro de calibre 12 e tal, Monteiro. ficou ali esperando a perícia há muito tempo. Cabo Monteiro. Exato. Aquele policial, ele estava preservando o local. O que acontece? Que nem eu Foi voltando a falar. assassinado, Monteiro. Exato. O policial é fardado na viatura. O vagabundo passava nos carros. Policial, por favor, informação, policial de longe. Fala aí, amigão. E aproveitava aquela semi-vulnerabilidade, que o policial era até uma pessoa solista, pois não, e atirava. Só que em muitos casos desse aí, que passava nas cabines, principalmente ali perto da aeronáutica do Campo de Marte, viaturas de rota e tático, o carro do vagabundo chegava, ô policial, por gentileza, marginal. Aí o policial ia para fora um pouquinho da cabine, ó, o senhor vai ali, e o cara começava a atirar, só que ele não percebia que a viatura patrulhando ali, via de longe, os disparos contra a cabine. E na hora o policial, apoio, ou tal, e a barca de rota ia na bota desse vagabundo, o vagabundo queria trocar tiro, e graças a Deus é pro vinagre. Então isso aí aconteceu bastante, as equipes policiais agiram todas dentro da forma da lei, se não fosse essas ações dos policiais
que estavam ali, né? ó, As se polícias juntaram se civil, juntaram. militar, guarda Todo civil, mundo se juntou. Nosso policial campo- civil, militar, guarda civil, todo mundo. Eu tive um cabo que ele falou assim, eu trabalhava à noite, né? Ele falou assim, ó, ninguém acerta aquilo que não vê. O alvo não é a base, o alvo é nosso. Exatamente. Aí nós apagamos a luz da praça, apagamos a luz da base. Sabe onde nós ficamos? A base não era blindada. Nós ficamos pro lado de fora. 12 horas pro lado de fora. Enquanto dava o nosso turno ali, 12 horas. Se precisasse ficar mais, como aconteceu de ficar, ficava até 16, 17 horas em pé do lado de fora. Com as armas que tinha. E o comandante falou que é verdade, olha. O atendimento, lógico, o atendimento ao público que a base faz, porque faz os BOs e tal, ali foi interrompido. Não tinha nem condições, Não né, dava, gente? De não como dava, é que você você não vai podia fazer um confiar. BO ali? Não tem nem Aí como. no dia, Você no para meu, pra fazer um BO, toma um tiro. no meu caso, eu tive um descanso entre sábado e domingo e entrei domingo à noite. Aí eu recebi ordem do comandante, na época, do CFP. Ele falou, olha, vocês não são do efetivo da base, mas eu quero que vocês... Reforcem. Vai lá, fica 2 horinhas, aí o outro vai, rende vocês lá. Reforçar tal. a base. Ok, tinha um ponto de ônibus, que tem até hoje, próximo da base Novo Mundo. O Parque Novo Mundo. Eles atearam fogo nos ônibus. Aí começou a gritaria na rede, ó, tem 3 ônibus articulados, aqueles grandão pegando fogo. E a gente não sabia se tinha vítima dentro ou não. Rapidamente nós fomos para lá. Quando nós fomos para lá, as viaturas do setor eram os ônibus. Ficou só uma viatura lá, preservando. Aí nós voltamos. Nós entendemos, depois que aconteceu o que eu vou falar agora, que assim que nós fomos ver os ônibus, eles se aparelharam em volta da base Novo Mundo. Ficaram próximos. E mesmo com a rua isolada e fechada, porque nós isolamos a rua. Porque se a pessoa passar ali, vai ter cone, cavalete e tal, nós isolamos. Bom, o que aconteceu? Eles esperaram, né? Isso é guerrilha, né? Isso aí foi pura guerrilha. Eles esperaram a gente estar naquele maior cansaço da madrugada. Já estava na hora de ir embora, já era 6h30 da manhã do dia 15. Aí passou um carro branco, que isso aí também é uma estratégia, um aviso aos novos aí. Carro branco, tá? Tudo que é branco, que a gente está doutrinado de outra forma, que é um erro gravíssimo. Passaram com o carro branco e metralharam a base. Tava eu, cabo... Não vou lembrar o nome do pessoal agora, infelizmente. E... Pegou tiro na sala de rádio, pegou tiro nos vidros, pegou tiro na marquise. A marquise, ela deu uma envergada assim, ó. Ela só não caiu mais por causa do excesso. E tinha uma pessoa que fazia caminhada. Ele é um médico de um hospital lá próximo. Ele fazia caminhada na base. E eu nunca esqueço, a polícia orientou ele. Falou, olha, tá um pouco perigoso esses dias que nós estamos vivendo. O senhor poderia deixar sua caminhada para uma outra ocasião ou em outro lugar? Ah, eu não consegui caminhar no meu condomínio e eu vou andar aqui na praça. Tá, mas... Tudo bem. A gente está fazendo um pedido. Foi orientado. Né? Fazendo um pedido. O que aconteceu? Tomou um tiro de 357 Magnum, fratura bilateral no quadril. O que mais me deixou impressionante... Na caminhada. Porque a hora que atacou a base, foram tiros de metralhadora, tiro... Poxa, mas avisa, né? Avisou a pessoa. Ó, mas tem Esse gente médico, ele era bem alto, tá nem sabe? aí. Esse médico era bem alto. Ele era médico, ele bem alto. Aí o que aconteceu? Tava eu e o cabo Emerson. Um abraço pro Emerson, profissional, tá aposentado também. O Emerson falou assim, Guima, nós precisamos socorrer esse rapaz. Aliás, ele já veio pulando. Você falou, eu avisei. Quem mandou tá aqui? Não, Porque o tiro pegou lá atrás, né? Saco, viu? Coitado. Agora eu tô tomando tiro aqui, tem que socorrer o ser humano. Ai, que conduta ódio. de combate. Aí Olha, que não eu te presta pra falo, ser polícia, não presta. Conduta de combate. Fala aí. como socorrer uma pessoa debaixo de tiro? Então, é isso que eu tô falando, gente, pelo Conduta amor de de combate. Deus. Eu falei, eu avisei, agora você corre de volta pro condomínio. Aí o pessoal do efetivo da base e os que estavam chegando para trabalhar, eles se posicionaram, porque o carro passou. O carro passou, foi embora. Ele fez Ele passou a tirando. barbárie dele e foi embora. Fiz a besteira. Né?
atirou, né? O atentado, né? Tinha outras pessoas fazendo caminhada, essas pessoas foram embora. E esse senhor, ele insistiu em ficar, né? Ele tomou um tiro no quadril, aí o Emerson pegou aqui, ó, o Emerson é bem mais forte que eu, ele pegou aqui nas axilas, né? Eu peguei ele pelas pernas, um polícia apontando a arma assim, ó, ele abriu a porta da viatura, que na época não tinha aquela ordem de tem que esperar a SAMU. Mesmo que tivesse, que a SAMU nem ia aparecer lá. Nem apareceu. Né? E baleado é baleado, né? Só corre logo, né? Aí enfiado dentro da A viatura. perna dele cheia, né? Todinha arrebentada, quase que virou. Né? Nós viemos saber depois que era um calibre 357. Porque nós socorremos no próprio hospital que ele, horas depois, ia dar plantão. Ai. Ele ia trabalhar lá naquele hospital depois? Aí veio um problema. Colocamos ele lá atrás, ele não conseguia encolher a perna de dor. Como que ia fechar a porta? Foi com a porta aberta. Né? Nossa. Aí você senta em cima da perna dele e segura a porta para ir até o hospital. Como é que você fez? Falei, doutor, né? Nem chamei ele de doutor. Falei, cidadão, colabora com a gente aí. Fechei a porta. Eu avisei. Quando eu fechei... Falou assim, eu avisei que eu tava no aqui. piloto, né? Eu tava de rodinha. Eu falei, toca. Ali é só subir uma avenida, já tá no hospital, né? Ai, perto. Aí, ó, é que eu falo, trabalhar com os melhores é fundamental e é de muita sorte. Eu tive muita sorte na minha carreira na polícia. O Emerson, tranquilo, cara. Tranquilo. Sabe, não demonstrou em nenhum momento, Guimar, toca pro hospital. Ele ficou desesperado, ficou estático. Tinha acabado de ser. Aí eu até pouco tempo atrás ele tinha esse B.O. aguardado. E agradecemos, né, os que fizeram a nossa segurança, porque, veja bem, eles foram os primeiros a sair, porque a guerrilha faz isso, né? Eles dão uma salva de tiro, você se resguarda. Quando você sai para saber, aí vem outro. Aí que está o detalhe que me deixou bastante, né, numa situação complicada. Quando a gente estava com as mãos ocupadas, veio mais tiro. Só que não veio do carro, veio de outro lugar que até hoje... Não sabe de onde. Não tinha testemunha para falar. E esses tiros varreram muito mais a base, a parte do vidro, tudo. Pegou no chão, foi um estardalhaço. Eita, né? Então foi uma situação... Bicho feio mesmo. Ó, eu não desejo que nenhuma geração da polícia passe o que nós passamos. Aliás, se fôssemos só nós, estaria resolvido o problema da nossa companhia. Nós tivemos irmãos que, além de sofrer mais ainda, tiveram um evento morte. O bombeiro ser assassinado. Salva vidas. Nem arma o pessoal fazia usa. Nem sentido. Que é próprio para salvar a vida de pessoas, o fogo e um monte de coisa. Aqui, ó, no centro, tomou um tiro bombeiro porque vagabundo, esses lixos passaram e atentaram contra o quartel do bombeiro. Não, a modalidade que eles usavam é arma dentro de instrumento na Zona Leste. Sabe aquelas capas de instrumento, de cavaquinho, de banjo? Dentro daquilo não era o instrumento de música, era de um grupo de música. Então eles chegaram no trailer, o ônibus parou, eles tiraram de dentro. Quando o ônibus seguiu viagem, fizeram a barbárie. Você está entendendo? Então, a guerrilha, a gente não vai dar milho para bode, né? Sim. Eles fizeram o papel deles. De covarde, né? Não vieram de frente, vieram... De lixo. Né? Covarde, de lixo, de vagabundo. De chegar e fazer essa atrocidade, né? Mataram guardas civis, nossos irmãos, policiais civis. Pessoas da sociedade baleadas também, raspão, baleadas, porque eles atiravam em qualquer um. Para fugir, atira em qualquer um. Era um indivíduo fardado, uniformizado ou com distintivo, civil, militar ou guarda civil. Atirava e pegava a sociedade. É uma pessoa, né? Um pai, uma mãe, um filho, um avô. Exatamente. O alvo dele era... Eu, no meu caso, eu fiquei tranquilo naquele mês. Eu fiquei tranquilo no mês subsequente, junho, julho, agosto, né?
Aí quando foi mais ou menos em setembro eu saí de férias. No mês do meu aniversário eu saí de férias. Quando eu voltei, nas férias eu fui passear lá no Paraná, onde tem meus parentes lá, para dar uma... né? Aliviada. Quando eu voltei das férias, eu confesso para você, sem medo de errar e de falar, a farda tava duro de colocar ela. Eu colocava a farda, ela parava na canela, a calça. Começou a me dar sabe assim, eu pensar em tudo que eu passei e eu comecei a lembrar daquilo que daí começou as revistas, uma das revistas da época, ela postou a foto de um por um e tinha uns 7 ou 8 ali que eu conhecia. E a questão do Entendeu? psicólogo, né? Até perguntaram a questão da psicóloga. Vocês chegaram a passar? Eu já passei, sem medo de falar, já passei psicólogo. É necessário, não tem como, gente. É necessário. E outra, a instituição tem tudo isso. Ela nos ampara com isso. Basta você falar, ó, preciso da sua ajuda. E ó, eu sarei numa conversa. Numa conversa que eu tive com o doutor, que era um sargento lá, resolveu. Vou encerrar por hoje aqui nossa conversa. Quer mandar um abraço para alguém? Opa, Um cumprimento? Pode mandar aí. aqui naquela... Essa aqui, ó. Nossa. Só mandar. Bom, do 5º Batalhão, agradeço a todos, né? Tanto os da década de 90, como os de 2006 para cá. Né? E tem alguns especiais, né? A senhora Cabo Fátima, que me ajudou muito no final da carreira. O Cabo Antunes, que um dia eu falei para o Antunes, Antunes, eu lamento, assim como eu falei para o senhor Tenente Cavalcante, uma das coisas que eu lamento na minha carreira é não ter trabalhado sob o comando dele e não ter trabalhado com o Antunes, porque não deu tempo, né? Que uma pessoa inteligentíssima. Né? A lenda nem se fala, né? Pelo amor de não Deus. tem nem o que falar, mas Antunes o Antunes, rotariano também, uma pessoa trabalha no 5º Batalhão, está na ativa, e não tem nada, você aproveita tudo que ele fala. Pessoa inteligentíssima, Cabo Fátima, Antunes, né? Agradecer o pessoal do 2º BPTran, o pessoal do Bombeiro, Franco da Rocha lá, todas as companhias, principalmente Morato, né? Um abraço, um beijo no coração de cada um lá, Francisco Morato. A sede do batalhão fica em Franco da Rocha, né? Ao comando de lá, os policiais que estão na rua lá, no combate ao crime. Os batalhões de fronteira do 5º, que os 51, que na noturna tanto ajudava a gente e nós ajudávamos ele. O pessoal de Guarulhos, que a primeira CIA é uma tríplice fronteira, né? Vem a gente da Dutra e a gente da Dutra. Vinha a gente lá da Ayrton Senna e a gente para lá. Né? Então, a gente falava, olha, quando cair na malha fina aqui, a gente vê o que faz. Né? Então, como é divisa de municípios e de rodovias, então não tem como esquecer os irmãos de Guarulhos, 15º Batalhão, do 51, até do 19, né? Fez aniversário recentemente, parabéns ao 19º Batalhão, né? E os antigos que me ensinaram, que tanto me inspirei na década de 90, o pessoal do Tático Tigre, né? Que na época os táticos era tudo nome de bicho, depois foi tirado isso aí, mas era o Tigre. Eu lembro. Não há um integrante do Tigre que você não crescia ao ter 1 minuto de conversa com eles. Todos eles eram e sempre foram, e estão aposentados a maioria. Aqueles que se foram foi uma pena, porque a gente lamenta, né, o Cabo Monteiro, né, o senhor finado, o senhor subtenente Hormes. O Hormes foi o melhor oficial que eu tive a honra de conhecer, né? E por uma fatalidade, né, que eu falo, pessoas assim não morrem, eles foram assassinados. Né? Exatamente. Que nem o Monteiro foi assassinado, Sub-Hormes foi assassinado, né? Então, a carreira deles aqui na Terra foi terminada assim brutalmente. Tiraram do seio da família brutalmente. Uhum. E eu me lembro muito bem do Hormes.
Ele falava, olha, com vistas a tudo. Estamos patrulhando com vistas a tudo. E ele era um homem que chegava 5, 6 horas antes do horário dele. Ele arrumava, olha, subtenente já, ele já arrumava as viaturas, limpava, dava um abraço em todo mundo que chegava. Então a gente tinha ele como um pai. Ele vivia, né? A Era um pai. corporação vivia, Ele né? passava tudo aquilo que o policial precisava ouvir antes de ir para patrulhamento. Perfeito. Entendeu? Não só o Sub-Hormes. Teve outros lá, o Sargento Silvestre, né, o Sargento Amistar, hoje são todos oficiais, são lendas do 5º Batalhão. Não há o que dizer uma vírgula desses homens. Aliás, somente louros, aplausos, porque eles fizeram a diferença numa época que, para virar a situação, né, teve outros, né, teve tanto sargentos como soldados, cabos, que eles ensinaram quem? Eles ensinaram o pessoal que entrou em 90, 91, 92, eles que ensinaram. Exatamente. O Sargento Máximo também foi assassinado. Já ouvi falar. O Máximo trabalhou comigo, a gente era soldado, também foi assassinado. Como, ele já estava como sargento quando foi assassinado. Já ouvi falar. O Máximo, olha, chamava ele de índio. Falou, índio, você é terrível, índio. Falou, comigo não tem conversa, não. Polícia tem que honrar a farda, tem que honrar, tem que ser homem, tem que honrar a farda que enverga, porque muitos já tombaram com essa farda aí, e essa farda tem sangue. Muitos aí já padeceram com essa farda.